E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Arqueologia bíblica. A arqueologia é uma das ciências auxiliares da história. Consiste no estudo dos acontecimentos do passado. Através da análise histórica dos objetos, das habitações, das obras de arte dos antigos, que geralmente são encontrados no decurso das escavações. A arqueologia bíblica tem mostrado de forma irrefutável a autenticidade histórica da Bíblia. As pragas sobre o Egito, na versão dos egípcios. Estela de Amose, encontrada em 1947 pelo arqueólogo Henri Chevrier. Esse monumento egípcio de 1500 anos antes de Cristo relata algumas das pragas que Deus enviou sobre o Egito. Fala de uma grande catástrofe ocorrida no Egito que incluía chuvas, trovões e relâmpagos. Diz que o Egito foi envolto numa escuridão. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Diodoro Sículo, historiador grego do 1º século a.C., fala de uma grande praga no Egito e ainda acrescenta que essa praga se deu devido à presença dos estrangeiros. Em 1820, encontraram o diário de um egípcio chamado Ipuer, que foi encontrado no Egito. É levado para o Museu da Universidade de Leiden, na Holanda, local onde permanece até hoje. Lá, o escritor antigo lamenta o estado do Egito. Fala a respeito das águas do Nilo que se tornaram sangue, das plantações em chamas. Da morte dos filhos dos nobres, ainda faz uma clara menção a um povo estrangeiro. Hebreus, que vieram para o Egito, estavam se alastrando por toda a parte. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas das 5 cidades da planície que se opuseram à invasão de Kedorlaomer. Segundo a Bíblia, essas 2 cidades foram destruídas com fogo e enxofre. Um achado arqueológico sírio comprova que essas cidades realmente existiram. Em meados dos anos 1960, G. Pettinato e P. Matiai foram os responsáveis pela descoberta da antiga cidade de Ebla, Tel Mardiki. A principal cidade da Síria do 3º milênio antes de Cristo. Como toda grande cidade do passado, Ebla possuía uma vasta biblioteca de aproximadamente 17.000 tabletes cuneiformes. Um desses tabletes foi publicado por Pettinato em 1976 e revelou algo surpreendente. A inscrição falava sobre 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, a mesma sequência que aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 2 e 8. O cerco de Senaqueribe, rei da Síria, a Jerusalém. Em 701 a.C., o rei Senaqueribe da Síria capturou 46 cidades muradas de Judá, 2 Reis 18:13. Depois fez um cerco a Jerusalém para tomá-la também, 2 Reis 18:17. Em 1830, nas ruínas da antiga capital assíria chamada Nínive, foi encontrado um prisma sexagesimal de quase 40 centímetros escrito em cuneiforme acadiano. Nele está escrito: quanto a Ezequias do país de Judá, que não se tinha submetido ao meu jugo, sitiei e conquistei 46 cidades que lhe pertenciam. Quanto a ele, encerrei-o em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro na gaiola. Note que o relato assírio faz menção ao cerco contra Jerusalém, mas não diz que Senaqueribe conseguiu invadir a cidade. Por que será? A Bíblia narra que os assírios não conseguiram conquistar Jerusalém, porque houve um grande livramento da parte de Deus. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e,
Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos, segundo a Reis 19:35. Isso explica o silêncio dos opressores. Jericó. A Bíblia conta a história de uma cidade chamada Jericó. Uma cidade fortaleza, cercada de muros. Josué, capítulo 6, versículo 1. Jericó era considerada uma cidade invencível. A arqueologia tem provado a autenticidade histórica do relato bíblico da invasão de Jericó. Os arqueólogos Ernst Selling e Karl Watzinger, que escavaram Jericó entre 1907 e 1909, encontraram os fundamentos de uma muralha dupla. A parte mais antiga, sólidos alicerces de 2 metros de espessura, envolvendo a mais recente, aproximadamente 4 metros de espessura, ambas da idade do bronze. As duas partes da muralha eram separadas por um espaço de aproximadamente 5 metros. Como a cidade era pequena, casas foram construídas nesse espaço, entre as partes da muralha. Eram visíveis na escavação grossas camadas de cinzas e os escombros das habitações da muralha. John Garstang, escavando Jericó, de 1929 a 1936, concluiu que a cidade foi destruída por volta de 1400 a.C. Durante a escavação, há evidência de que a muralha tinha caído de dentro para fora. Deixou Garstang tão impressionado que ele fez com que o relatório da pesquisa fosse assinado por 2 outros membros da equipe, além dele mesmo. O que a arqueologia concluiu sobre a invasão de Jericó? Primeiro, a cidade era extremamente fortificada, possuía muralhas. A cidade foi maciçamente destruída pelo fogo. Josué 6:24. 3. Os muros da fortificação caíram no mesmo período da destruição da cidade. Josué 6:20. 4. A destruição ocorreu no tempo da colheita, pois foram encontradas grandes quantidades de grãos. Josué 2:6, 3:15 e 5:10. 5. O ataque de Jericó foi breve, pois os grãos não foram consumidos. Josué 6:15 e 20. 6. Os grãos não foram saqueados, como era comumente feito de acordo com a ordenança de Deus. Josué 6:17 a 18. 7. Os habitantes não tiveram oportunidade de fugir com seus alimentos. Josué 6:1. 8. Jericó ficou abandonada por um período após a sua destruição. Josué 6:26. Personagens bíblicos confirmados pela arqueologia. Herodes. Herodes foi um rei hebreu mencionado na Bíblia. Mateus 14:1, Marcos 6:14 e Lucas 3:1. Ele foi uma das autoridades que julgou Jesus. Lucas 23:7. Recentemente, os arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém anunciaram a descoberta da tumba do rei Herodes. Ela está situada em um sítio arqueológico conhecido como Herodion, próximo a Jerusalém. Segundo Ehud Netzer, um dos autores da descoberta, o túmulo estava protegido por uma muralha dupla construída em uma colina artificial. Pilatos. Pilatos foi governador da Judéia, ele presidiu o julgamento de Jesus, Lucas 23:1. Em 1961, um arqueólogo italiano chamado Antonio Frova descobriu um fragmento de uma coluna datado de 29 a 32 d.C., que foi utilizado em um teatro na Cesareia. O original está no Museu de Jerusalém. A inscrição diz Tiberium Pontius Pilatus. Para F. Ectus Iuda EAE, Tiberius Pôncio Pilatos, prefeito, governador da Judéia. Caifás. Caifás era um sumo sacerdote na época de Jesus. Ele também participou do julgamento de Jesus, Mateus 26:57. A arqueologia também provou a existência desse personagem bíblico. A tumba da família de Caifás foi acidentalmente descoberta por operários que construíam uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém. Na tumba encontraram um ossuário contendo os restos mortais de Caifás. Gel. Gel foi rei de Israel, 2 Reis 9:30. Encontrado em 1846 pelo arqueólogo Henry Layard, o obelisco negro de Salmaneser III. É um dos artefatos mais antigos a se referir a um personagem bíblico, nesse caso o rei Gel.
A inscrição diz: tributo de Gel, filho de Onri, recebi dele prata, ouro, uma tigela de ouro, um recipiente de ouro, taças de ouro, baldes de ouro, estanho, um cetro para a mão do rei e armas. O artefato se encontra atualmente no Museu Britânico de Londres. Rainha de Sabá. Essa foi a rainha que fez uma visita a Salomão, pois tinha ouvido falar da fama dele. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Arqueólogos alemães, liderados pelo professor Helmut Ziegert, encontraram recentemente os restos do palácio da lendária rainha de Sabá, em Aksum, na Etiópia. O anúncio foi feito pela Universidade de Hamburgo. Jucal e Gedalias. Jucal e Gedalias foram ministros do rei Zedequias, Jeremias 38:1. Após ouvir uma profecia de Jeremias, tentaram matar o profeta o jogando numa cisterna sem água, Jeremias 38:6. A arqueologia encontrou prova da existência desses dois personagens do Antigo Testamento. Primeiro, em 2005, encontraram o selo de Jucal, filho de Selemias. Desta vez, o selo encontrado foi de Gedalias, filho de Pazur. E tem mais, os nomes impressos sobre ele estão completos e em perfeitas condições de serem lidos. A responsável pela descoberta foi a arqueóloga israelense Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi casada com Acabe, rei de Israel, 1 Reis. Apresentada na Bíblia como uma mulher manipuladora e inescrupulosa. Em 1960, um arqueólogo israelense adquiriu, no mercado de antiguidades, um sinete, carimbo, que se supunha ter pertencido a Jezabel. Depois de uma análise feita por um especialista da Universidade de Utrecht, chamado Marjo Corpel, foi definitivamente constatado que o artefato pertenceu mesmo a Jezabel. O sinete é feito de opala e está repleto de desenhos e inscrições. Na verdade, existem muitos outros achados arqueológicos que comprovam a existência de personagens ou história da Bíblia. A arqueologia tem mostrado de forma irrefutável que as histórias da Bíblia são verdadeiras e que seus personagens são reais. Manuscritos do Mar Morto. Considerada a maior descoberta arqueológica do século XX, os manuscritos do Mar Morto formam uma coleção de cerca de 930 documentos, que foram descobertos entre os anos de 1947 e 1956, em 11 cavernas próximas de Qumran, que fica a noroeste do Mar Morto. Essa coleção possui fragmentos de todos os livros das escrituras hebraicas, com exceção do livro de Esther. Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos bíblicos hebraicos mais antigos que ainda existiam datavam do 9º e 10º século depois de Cristo. Segundo o professor Júlio Tréboli Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, o rolo Isaías, que faz parte dessa coleção, está completo. Fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de um milênio pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. Isso mostra que a Bíblia que temos hoje em mãos é fiel ao texto original e confiável.